Bem-vindos ao canal História para Todos. Bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo iremos dar uma volta pela história e ver como isso mexeu com o mercado de trabalho ao longo dos tempos, desde os tempos das cavernas até a IA. Tudo começou no período Neolítico, ou Revolução Agrícola, que teve início por volta de 10.000 anos até 2.200 anos antes de Cristo, no mundo. O Neolítico foi uma fase da pré-história marcada pela passagem de uma economia baseada na caça e na recolha de alimentos para uma economia agrícola e de domesticação de animais. Esta mudança levou as comunidades a fixarem-se num só lugar, dando origem às primeiras civilizações e a uma vida mais sedentária. O ser humano começou a cultivar cereais como o trigo, a cevada e o centeio, e a criar animais como o boi, a cabra, a ovelha e o porco. O cão já tinha sido domesticado e continuava a acompanhar o homem. Com a agricultura e a criação de animais, deixou de ser necessário andar sempre a mudar de lugar. As pessoas começaram a viver em aldeias perto de rios, dividindo tarefas para garantir alimento e segurança. Os homens cuidavam da agricultura, da caça, da pesca e da defesa, enquanto as mulheres se dedicavam à cerâmica, à tecelagem, à cestaria e aos trabalhos domésticos. Depois do Neolítico, veio a Idade dos Metais e a Idade Antiga, períodos em que se desenvolveram novas técnicas e novos trabalhos. Durante a Idade dos Metais, as pessoas começaram a trabalhar o cobre, o bronze e o ferro, o que levou à criação de novas ferramentas, como armas. Com isso, apareceram também novas profissões, como mineiros e ferreiros. Mas quem tinha o ferro, na altura, tinha o poder. Por causa do ferro, surgiram armas mais afiadas e, por isso, as pessoas decidiram começar a ter os seus exércitos para se defenderem. Antes de falar da Idade Antiga, queria dizer uma coisa que já devia ter mencionado. Há cerca de 3.500 anos surgiu a escrita, que, em vez de ser apenas uma coisa fantástica, também trouxe problemas. Por causa da escrita, vieram as leis, os governos e os exércitos. Na Idade Antiga, civilizações como o Egito, a Grécia e Roma, o comércio, a construção e o exército ajudaram a expandir o mercado de trabalho, tornando-o mais variado. Os impérios deixaram a sua marca no mundo através das suas línguas, da arte e das construções que criaram. A Idade Média foi um período histórico que abrange aproximadamente 1000 anos, iniciado com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e encerrado com a queda de Constantinopla em 1453 d.C. Com a queda de Roma, a Idade Média foi marcada por castelos, cruzadas e reinos destruídos. Na maior parte das guerras, os conflitos eram entre os próprios reinos, e não entre grandes impérios. As pessoas estavam a entrar em desespero. Nessa época, a fé tinha quase domínio absoluto. A Europa mergulhou em caos e destruição. A Igreja dominava e, no meio disso tudo, surgiu a Grande Peste Bubónica, também chamada de Peste Negra, que dizimou a Europa e enfraqueceu o sistema feudal. O sistema feudal consistia em grandes proprietários de terras, feudos, que atuavam como governantes locais, controlando os servos que nelas trabalhavam em troca de proteção. Voltando à Europa, enquanto a peste bubónica dominava, cerca de 1/3 da população foi literalmente dizimada. Isso aconteceu devido à elevada concentração de pessoas em áreas pouco higiênicas. Muitas viviam próximas umas das outras, rodeadas de lixo e com falta de higiene, o que fez com que a doença, transmitida por ratos e pulgas infectadas, aumentasse. Por causa disso, a sociedade começou a mudar, à força. Mesmo no meio de todos esses problemas, também houve coisas boas. Apareceram universidades, os saberes antigos foram preservados, o comércio cresceu, as cidades ganharam força, e uma nova classe social surgiu, a burguesia. Com essa nova classe, expandiram-se a arte, o conhecimento, a ciência e também o questionamento. Enquanto a Europa estava em desespero e cheia de dificuldades, outras partes do mundo, como o mundo islâmico, eram centros do saber. Eles dominavam áreas como medicina, álgebra e astronomia, tudo isso estava em grande desenvolvimento por lá. A China também estava em alta, literalmente, surgiram invenções como a pólvora, o papel e a bússola, tecnologias que o Ocidente só viria a conhecer muitos anos depois. Os trabalhos na Idade Média a maioria trabalhava na agricultura. Eram sobretudo camponeses e servos, que cultivavam a terra para sustentar o senhor feudal. A agricultura era a base da economia. Nas cidades, havia outros trabalhos como artesãos, ferreiros, sapateiros, alfaiates, comerciantes, que vendiam produtos em feiras e mercados e profissões ligadas à produção artesanal, como armeiros, que fabricavam armas, e pedreiros, que trabalhavam nas grandes construções. A Igreja desempenhava um papel muito importante. O clero não só cuidava da religião, como também preservava a cultura. Monges passavam horas a transcrever livros à mão, garantindo que o saber antigo não se perdesse. Nos mosteiros, ensinava-se também a ler e a escrever. A sociedade era dividida em grupos: a nobreza, que defendia os reinos, o clero, que cuidava da fé, e os trabalhadores, que sustentavam todos os restantes.
Inicialmente, o trabalho manual era pouco valorizado, mas com o crescimento das cidades e da burguesia, os trabalhos e o comércio foram ganhando cada vez mais importância. Voltando para a Europa, a sociedade perguntava-se: o que está a acontecer? Qual é o nosso propósito? Assim surgiu o Renascimento, no século XV, e, por causa do Renascimento, voltou o saber, o interesse pela arte, pela ciência, pelas experimentações e pelas explorações. As pessoas então começaram a questionar: por que acreditamos nisto? O que será que existe fora da Terra? E foi por causa disso que surgiram invenções como o telescópio, estudos sobre o corpo humano e novas teorias sobre o universo. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era aceitável e os pensamentos ganhavam poder. Agora, o ser humano tinha de duvidar, testar, imaginar, e, com novas ideias, surgiram novas tecnologias, novos mapas, e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E, nesse momento, vieram as grandes navegações, por volta dos séculos XV e XVIII. Portugal e Espanha foram os primeiros a ir para o mar em busca de novas rotas comerciais. Portugal explorou a costa da África, chegou à Índia e ao Brasil, a Espanha descobriu a América. Mais tarde, países como a Inglaterra, França e Países Baixos também se lançaram na expansão marítima. Foram usadas novas tecnologias, como a bússola, as cartas marítimas e os navios, caravelas e naus. O comércio deixou de ser apenas europeu e passou a ser mundial. Apareceram novas rotas e produtos: ouro, prata, especiarias, açúcar, escravos, tabaco e café. Nasceram novas profissões ligadas ao mar: marinheiros, navegadores, cartógrafos, construtores navais e mercadores internacionais. As cidades cresceram e enriqueceram. Começou o capitalismo, ou seja, o comércio tornou-se a principal forma de ganhar dinheiro. As grandes navegações espalharam doenças, escravidão e ainda mais guerras. Depois das grandes navegações, muita coisa aconteceu. Tivemos a criação da imprensa. A imprensa foi a máquina que permitiu imprimir livros em grandes quantidades, tornando o conhecimento mais acessível. Também tivemos a Reforma Protestante, um movimento religioso do século XVI que criticava a Igreja Católica e deu origem a novas igrejas cristãs, protestantes. Foi aí que aconteceu a Revolução Científica, que mudou a nossa forma de entender tudo. Nesse período, surgiu o Iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo. Newton explicou a gravidade, Darwin propôs a teoria da evolução. A humanidade começou a entender como ela própria surgiu. A ciência ganhou força e passamos a compreender o mundo por meio de fórmulas, experimentos e observação. As ideias iluministas começaram a ganhar força, liberdade, razão, igualdade. E foi por causa dessas ideias que aconteceram revoluções por todo o mundo, primeiro na América, depois na França. E depois chega a revolução que muda o mundo de vez, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, primeiro a vapor, depois a eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantes, e surge o capitalismo moderno. O capitalismo moderno é um sistema económico que a riqueza vem sobretudo das indústrias, fábricas e investimentos privados, e não só do comércio como antes. Continuando, comboios, fábricas, cidades. O mundo ganha um novo ritmo, mais rápido e mais poluído, e é assim que a humanidade entra no século XX. O século XX começa com guerras, 2 guerras, bomba atômica, mortes em massa, mas também vieram coisas boas, como revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voos, rádio, cinema, computadores. E, em 1969, o ser humano pousou na Lua com menos tecnologia do que um telemóvel tem hoje em dia. Enquanto a tecnologia disparava, o mundo perguntava-se: o que é justiça, liberdade, igualdade? E foi assim que surgiram os direitos civis, as lutas contra o racismo e contra a desigualdade. Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura ou em atividades artesanais. Com as máquinas a vapor, fábricas e comboios, surgiu a indústria moderna. O novo tipo de trabalho passou a ser o de operário fabril, homens, mulheres e até crianças que trabalhavam em fábricas em troca de salários. Um operário fabril é um trabalhador de uma fábrica que opera, monitoriza e mantém máquinas para fabricar produtos, embalá-los, garantir a qualidade e manter o ambiente de trabalho seguro e limpo. A vida cotidiana transformou-se, muitas pessoas saíram do campo para as cidades. Com essa mudança, surgiram novas profissões, como operários, mineiros, ferroviários, engenheiros e empresários industriais. E depois disto tudo, surgem os computadores, a internet, os telemóveis, as redes sociais, e com isso veio o que chamamos de revolução tecnológica. Durante a revolução tecnológica, surgiram invenções que transformaram profundamente o mercado de trabalho, criadas por pessoas. O computador pessoal não foi criado por uma única pessoa, mas por várias. Babbage e Turing deram as bases, Blankenbaker fez o primeiro PC em 1971,
A IBM popularizou-o em 1981, e, nesse mesmo ano, Adam Osborne lançou o Osborne 1, o primeiro computador portátil, que permitiu transportar o PC. A internet também não teve um único criador, mas Robert Kahn e Vinton Cerf são vistos como os pais da internet, por terem criado o protocolo que permite a comunicação entre redes de computadores. O britânico Tim Berners-Lee criou a web. O primeiro telemóvel portátil foi desenvolvido por Martin Cooper, da Motorola, que fez a primeira chamada pública em 1973. O ecrã plano também não teve um único criador. Foi resultado de várias invenções. Os primeiros foram os de plasma, depois os LCD de cristal líquido e mais tarde os OLED, criados por investigadores da Kodak. Com a chegada dos computadores, surgiram novos trabalhos, como programadores, técnicos de hardware e operadores de software. Depois, com a chegada da internet, que revolucionou o comércio, apareceram novos modelos de negócio, como o comércio eletrónico, exemplos como a Amazon, o eBay e diversas lojas online. Além disso, surgiram novas profissões, como programação web, marketing digital, design gráfico e cibersegurança. A internet também possibilitou o teletrabalho e a comunicação global, através de ferramentas como o e-mail, entre outras. Com a chegada dos telemóveis, desenvolveu-se a indústria das telecomunicações, empresas de rede, serviços móveis, o que deu origem a novas profissões, como desenvolvedores de aplicações, mais conhecidos como apps, engenheiros de software e hardware, designers de interface de utilizador, UI, e de experiência de utilizador, UX, especialistas em comércio eletrónico, pagamentos digitais e marketing digital. Os telemóveis com ecrã plano impulsionaram a economia digital, expandiram o universo das aplicações e até criaram profissões totalmente novas, como criadores de conteúdos e por causa disto tudo se faz no telemóvel agora como reuniões, pagamentos, vendas. E agora vem a inteligência artificial. A inteligência artificial, IA, é uma tecnologia que permite às máquinas aprender e fazer tarefas que antes só os humanos conseguiam fazer, como escrever textos, traduzir línguas, reconhecer imagens. Inteligência artificial não é muito recente. Em 1956, John McCarthy criou o termo inteligência artificial e desenvolveu a primeira linguagem de programação da inteligência artificial, a LISP, na década de 1960, usada até hoje em dia. E, de 1912 até 1954, antes de 1956, o Alan Turing, considerado o pai da IA, estabeleceu as bases teóricas da computação e da IA ao apresentar o teste de Turing, um critério para definir se uma máquina pode exibir comportamento de um ser humano. E depois, como já tinha dito, o John McCarthy cunhou o termo inteligência artificial, em 1956. Warren McIcloss e Walter Pittis, em 1943, criaram o primeiro modelo computacional de redes neurais, lançando as bases para o funcionamento da IA. Marvin Minsky, cofundador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, seu trabalho em redes neurais e teoria da mente foi muito importante para a área. Alan Noel, Herbert e Simon e Cliff Shaw apresentaram o Logic Theories, considerado o primeiro programa de IA, em 1956, para simular a forma como os humanos resolvem problemas. Atualmente, já usamos a IA no dia-a-dia sem darmos por isso, como o Google, assistentes como Alexa ou Siri, filtros de spam nos e-mails e até recomendações do YouTube. A IA, hoje em dia, consegue criar música, desenhar imagens e escrever histórias, até fazer vídeos. A inteligência artificial está a transformar o mercado de trabalho. Por um lado, aumenta a eficiência, automatizando tarefas repetitivas e deixando os trabalhadores focarem-se em atividades mais criativas. Por outro, traz desafios. Exige que as pessoas aprendam novas competências para acompanhar a tecnologia. Setores como a saúde, as finanças, a indústria e o comércio já estão a mudar com estas ferramentas. O futuro vai exigir saber de tecnologia e de novas habilidades digitais, mas também vai abrir muitas oportunidades para quem souber trabalhar com a tecnologia. Até agora não temos informações sobre empregos novos nem nada. Estima-se que, globalmente, até 2030, cerca de 1 em cada 3 empregos serão afetados por IA, mas isso não significa só perda de trabalho, mas muitas funções vão ser transformadas ou melhoradas. Hoje vivemos na era da tecnologia, onde a internet conecta tudo e todos. Parece que estamos cada vez mais no futuro. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. Só que, como viram, quando vem muita coisa boa, também acaba por trazer muita coisa má. Hoje, o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas e os problemas só aumentam: pandemia, aquecimento global, desigualdade, problemas mentais e muito mais. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E, pelos vistos, as nossas mudanças também estão a mudar o mundo, mudando o clima, a paisagem e talvez até mesmo o nosso futuro.
Hoje vivemos no que os cientistas chamam de antropoceno, a época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta, capaz de fazer o que quiser com ele, seja para o bem ou para o mal. E agora? Qual acham que será o próximo passo da humanidade? Ir para outro planeta? Fundir-se com uma máquina? Fazer com que a IA seja igual a um humano? Ou, quem sabe, viver em paz e equilíbrio com o planeta? A história da humanidade é cheia de caos, destruição, muita porcaria, mas também de genialidade e reviravoltas. Só que a história da humanidade ainda não acabou, ainda está a ser escrita. E o que fazemos hoje vai definir o próximo passo. Então comentem, qual época da história gostaram mais? Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso tudo. Tchau.